assunto é outro. Houve mudanças e a gente convidou aqui, gentilmente atendeu o nosso convite, o presidente da OAB, doutor Fernando Mascarello, para falarmos um pouquinho sobre essa questão das leis envolvendo drogas. O que mudou, doutor? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Marlene, bom dia a todos, bom dia àqueles que nos escutam pelas ondas da Rádio Sorriso, mais uma vez agradecendo aí a disponibilidade, né, de nós podermos levar até a sociedade algumas informações. É um tema espinhoso, né, é um tema antigo, nas últimas semanas aí o STF tem se pronunciou em duas decisões que realmente alteram interpretações de forma muito significativa. Uhum. Então, nós tivemos, primeiro, uma decisão a respeito da descriminalização do porte para o uso, especificamente da maconha, e, na sequência, uma decisão que tentou quantificar aí em 40 gramas ou 6 pés da planta. Que seria para uso, justificaria. A presunção do porte para uso. Uhum. Aí a gente precisa fazer alguns esclarecimentos. Certo, vamos lá. Primeiro, usando até o que o ministro Gilmar Mendes fala no seu voto, não é um liberou geral. Uhum. Isso a gente tem que deixar claro. Certo. Não é um liberou geral. Quem ainda estiver de porte de entorpecente, quem fala o que é entorpecente não é o STF, não é o Congresso, é a Anvisa. Uhum. Vai ser autuado aí, comete um ilícito. A gente tem que entender que existem várias formas de ilícito. O ilícito penal, que é o cometimento de um crime, uhum. O ilícito civil ou administrativo, que é o cometimento de um ato infracional, como passar um sinal vermelho, como fumar em local não proibido, não permitido. Uhum. Isso é um ilícito, né? Não é permitido, mas ainda assim você não responde criminalmente por isso. Certo. E é esse o primeiro ponto. O primeiro ponto foi que o uso da cannabis, da maconha, um popular, o uso por si só não é um crime. Uhum. Isso já estava, de certa forma, previsto lá em 2006, no artigo 28 da Lei 11.343, que é a Lei das Drogas. E a autoridade vinha levando desta forma a coisa, na prática? Eu não errei a data, é 2006. Uhum. Então, quase 20 anos atrás, nós tínhamos já o artigo 28 que fala o seguinte: quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo para consumo pessoal drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal, será submetida às seguintes penas: a advertência sobre os efeitos da droga, prestação de serviços à comunidade e medida educativa de comparecimento a programas de curso educativo. Isso vinha sendo feito ou não? Isso estava previsto, mas havia uma interpretação se aquilo era ou não, se era constitucional ou não. A Defensoria Pública entrou lá em 2011 com uma ação, onde uma pessoa foi presa por portar 3 gramas de maconha, né? Então, foi presa e aí... Estava dentro dessa quantidade, desse contexto, enfim, não havia quantidade, não havia prescrição, etc. Então, o que acontece? E aí começa a criar mais dúvidas do que soluções. Primeiro, vamos descriminalizar. Descriminalizar não é despenalizar. É diferente de despenalizar. Certo. Despenalizar é quando você tem uma pena, um crime, isso é um crime. Mas ao invés da pena ser X, ela vai ser Y. Mas ela continua um crime. Uhum. Legalizar é tornar legal um ato que antes não era. Uhum. Então, nós não estamos diante de nenhum desses casos. Não houve a despenalização e não houve a legalização. O que houve foi a descriminalização. Então, esse ato deixa de ser um crime, passa a ser um ilícito civil, um ilícito administrativo. Esse é o primeiro ponto. Continua sendo fiscalizado e terá que responder. Exato, mas você não responde mais criminalmente. Certo. Essa foi a primeira decisão. A segunda decisão, essa sim mais polêmica talvez, envolve aí a quantificação disso. E os critérios para quantificação. Porque, como eu mencionei no início, compete à Anvisa, ao Ministério da Saúde, dizer o que é o entorpecente e o que não é. Uhum. E o STF estabeleceu especificamente sobre a maconha, especificamente sobre um único entorpecente, que a posse de 40 gramas ou o plantio de 6 pés, de 6 plantas, elas presumem que há
o porte para consumo. Portanto, não há o crime de tráfico. E isso descaracterizaria o crime de tráfico. Porém, se essa quantidade ou quantidade menor for associada a outros elementos, como balanças de precisão, como anotações contábeis, como outros elementos, é possível que, ainda que em quantidade menor de 40 gramas, a pessoa seja considerada um traficante. Que vai configurar tráfico. Certo. Né? Nos causa aqui um certo estranhamento, vamos falar assim, porque especificamente um dos entorpecentes. E nós sabemos que existem talvez milhares, né? Então, será que o STF vai parar para analisar a quantidade de cada um dos entorpecentes? Vamos pegar cocaína, heroína, haxixe, o que quer que seja. Os comprimidos em geral. Comprimidos em geral, e vamos quantificar. Me parece que há uma tentativa aqui de legislação, embora essas medidas expressamente só valham até o momento em que o Congresso Nacional fixar esses parâmetros, né? E assim, pontos que chamam a atenção para nós, né? Para nós. Primeiro deles, quando a gente fala em repercussão geral, que é o que o STF fez, vale para todos os casos semelhantes. Então, não comete mais infração penal aquele que tiver em sua posse 40 gramas, né, de maconha especificamente, ou tiver em sua casa o plantio de 6 pés. Certo. Mais que isso, a presunção é tráfico. Nesse nível, a presunção é uso. Se não tiver associado com outras coisas. Certo. Tá? Ele retira uma das penalidades, digamos assim, ele retira um dos efeitos do Estado sobre sobre o usuário. O usuário, então, hoje, ele não pode ser mais submetido à prestação de serviços comunitários. Por quê? Porque a prestação de serviços comunitários, no entendimento do Supremo, é como se ele estivesse aplicando uma pena. E se houve a descriminalização, eu não posso aplicar a pena. Portanto, Perfeito. as medidas sociais elas não podem ser nesse caráter. Então, nós temos duas penalidades, digamos assim, nós temos duas consequências para o usuário. Primeiro é a apreensão, a apreensão vai ser apreendido, né? O que tiver com ele, e ele vai ser encaminhado a um centro de tratamento que deve ser oferecido gratuitamente pelo poder público. Mas isso a gente sabe que é no mundo ideal, né? No mundo real é outra história. Enquanto o senhor falava, desculpa, talvez eu interrompa o pensamento, mas aonde compraria essa maconha, esses 40 gramas permitidos para transportar aí? Isso é outro paradigma que nós temos. Fiquei Aonde? assim, Na né? farmácia? Será? Na farmácia não vende. Não vende, a gente sabe que não vende. Então, mesmo, assim, então. isso tem, vem de algum lugar. Qual lugar? Quem é o traficante? Né? Então, por isso que... Ou o comerciante, nesse caso. Ou comerciante, enfim. Mas o que nós temos o que nos traz preocupação é a ideia central, a justificativa central foi de que nós não podemos penalizar o viciado. Mas a pergunta que se faz, do ponto de vista filosófico que você está propondo, é a seguinte: será que manter o objeto do vício com a pessoa vai ajudar ele a combater o vício? Será que vamos imaginar que eu fosse fumante de cigarro. Será que eu ter uma carteira de cigarro comigo o tempo todo vai lhe ajudar a parar de fumar? Ou se eu sou um alcoólatra, se eu estivesse com uma garrafa de bebida sempre à minha disposição, isso me ajudaria? Então, a justificativa do ponto de vista de saúde também não parece razoável, né? Não parece razoável. Agora, a gente tem que também deixar claro que a autoridade policial ela tem um novo desafio aí. A autoridade policial, ao flagrantear alguém portando ou portando um entorpecente, ele pode, diante das circunstâncias objetivas do fato, caracterizar aquilo como tráfico. Mas isso deve ser remetido a um juiz que vai tomar a decisão se é ou não é. Só que você cria alguns entraves que podem desestimular, digamos assim, a atuação da polícia, porque entre um dos fatores, né, está aqui na repercussão geral,
Na hipótese de prisão por quantidade inferior à fixada no item 4, deverá o juiz, ao receber o auto de prisão em flagrante, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção do porte. A apreensão de quantidade superior aos limites fixados também não impede o juiz de concluir pela atipicidade da conduta. Ou seja, se eu tiver 80 gramas, 1 quilo, 2 quilos, o juiz ainda assim pode entender como para uso pessoal. Que é para uso pessoal, dependendo da quantidade de uso, né? E aqui fala também que a presunção, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite máximo estabelecido, quando presentes elementos indicativos do intuito de mercância, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade das substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registro de operações comerciais, aparelho celular contendo contatos de usuário e traficantes. Só que nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar no auto de prisão em flagrante justificativa minudente, ou seja, bem especificada para afastar a presunção do porte para o uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários. Ou seja, para que o delegado de polícia consiga criar configurar o tráfico de drogas quando a quantidade é menor, está muito mais difícil. Está muito mais difícil. E então nós temos não a liberação em si, nós temos a descriminalização, nós temos agora uma quantidade X que presume que que quem porte e essa quantidade seja o usuário. Esse usuário ele não comete crime, ele comete um ilícito e vai ser administrativamente punido por esse ilícito. Fazendo um resumo, é como uma regra de trânsito. Uma infração. É uma infração, é um ato infracional, é algo muito pequeno. E assim, repito, é apenas e tão somente com relação à cannabis sativa, que é a maconha. Sim. Não envolve os outros. Aí se o objeto central da discussão é o vício, como é que nós vamos tratar os outros, não só entorpecentes, mas os outros vícios como um todo, né? Por exemplo, existe o piromaníaco, que é o que tem problema sério para, digamos assim, ele tem o vício em pôr fogo nas coisas. Pôr fogo em coisa é crime. Então, mas ele é um viciado. Então nós vamos ter que tolerar que ele coloque fogo no quê? Tratar, recolher, aí tem outros vícios ainda mais específicos. A cleptomania. Cleptomaníaco é o viciado em roubar. Furtar dos outros. Né? O Brasil, o cleptomaníaco vira presidente, mas isso a gente não vem ao caso, né? Doutor, é um assunto muito longo realmente, mas enfim, na prática, só dificultou o trabalho da polícia, pelo que deu para ler aqui mais ou menos. Sim, na prática você tenta, de uma forma, você tenta objetivar aquele que é o traficante daquele que é o usuário. Separar os dois, deixar bem claro quem é quem. Porém, você deixa um cenário nebuloso, um cenário de difícil interpretação a respeito de como eu caracterizo um e como eu caracterizo outro. Porque você fala, olha, quem tem 40 gramas, a presunção é de uso. Porém, se ele tiver outras coisas aqui, colar, ele é traficante. Ah, mas aquele que tem mais de 40 gramas... Olha, se ele tiver mais de 40 gramas, mas ele não tiver... A balança, outra coisa, a embalagem, também, etc. É a famosa... Assim, no Brasil, a gente tem... E é difícil para a área do direito, para a área jurídica, a gente tem a lei que... talvez um dos únicos países do mundo que tem a prerrogativa da lei que funciona e a lei que não funciona. Essa é a lei que não funciona. Então. Essa é a lei que nós estamos desde 2006 brigando, faz quase 20 anos, e agora o STF disse que assim, olha, o Congresso, você tem que legislar a respeito disso, porque se você não legislar, a regra vai ser essa. Né? E aí entra também um pouco da crítica, e é uma crítica feita pelo presidente do Congresso, de uma invasão legislativa por parte do Judiciário. E isso, se me permite aqui, nós estamos
com um sistema de freios e contrapesos desequilibrados. No seguinte sentido, é frequente essa invasão do STF na questão do judiciário, quando eu digo judiciário, o STF, em legislar, em criar normas, quando ele deveria apenas aplicar as normas. Analisar a aplicação delas, avaliar a aplicação porque delas. isso seria uma atribuição. Legislar é uma atribuição do legislativo, do Congresso. Exatamente. Só que o Congresso, com as emendas impositivas, ele acaba ficando mais preocupado em executar do que em legislar. É o nosso Brasil, é o sistema, né? Está bem estranho. O sistema está estranho. Nosso. Então, nós temos duas possibilidades aqui, no meu ponto de vista. 3. Ou deixa como está, a bagunça que está, STF legisla, o Congresso executa e vamos tocando. Ou então você volta ao que era antes no texto constitucional, que cada um tinha a sua função pré-estabelecida. Especificamente separada, exato, fiscalizar lá de uma ou outra, 1988. Ou então você atualiza essa norma para que as condutas hoje, que as atribuições de cada um sejam alteradas para o que eles realmente estão fazendo. E aí Mas aí nós temos que provocar uma Assembleia Constituinte, né? Vamos avançar nas discussões. Inclusive, eu tenho que ir encerrando com o doutor e agradecer aqui, mas acho que é ex-aluna sua, a Lília, mandou a seguinte ótima explicação. Já estava até com saudade dessas aulas desse grande professor. Obrigado. Escreveu na live aqui. Isso é bom, né, professor? A outra mandou aqui Brasil afundando. Mas assim, a gente não pode querer que o Brasil afunde porque nós estamos no Brasil, né? Não. Então a gente precisa ir trabalhando para que as coisas avancem para o melhor, né, doutor? Com certeza. E sempre buscar adequar a situação fática a uma realidade social que nós vivemos. Nós não podemos também abandonar aqueles que estão, os chamados viciados, que queiram sair do vício. Nós precisamos, mas ao invés de normas rasas e diretas, nós precisamos de políticas públicas institucionais que realmente alterem a realidade social, alterem não para essa geração, mas para as futuras gerações. Né? É isso que nós precisamos construir. E a gente só constrói isso com políticas sociais sérias, políticas públicas voltadas realmente para essas áreas. E não apenas texto frio de lei ou interpretação dúbia a respeito do que vale e o que não vale. Perfeito. Muito obrigado, doutor. A gente vai ter que marcar umas outras oportunidades aí para conversar com a AB, porque tem outros assuntos para vir. Fico sempre à disposição, Mariane. Pode contar conosco.